compram um pneu novo, por exemplo, e deixam lá um pneu usado. E, evidentemente, eles não dão a nota fiscal para a gente. Como resolve esse problema fiscal? Porque eu tenho que, evidentemente, para entregar o pneu para a reciclagem, dar uma nota fiscal de saída. Mas para que haja uma saída da minha empresa, contabilmente falando, tem que ter uma entrada. Como é que eu resolvo se eu não tenho origem? Isso é uma pergunta. A outra pergunta é assim: o importador, no ato da liberação da mercadoria, ele tem que pagar a destinação. Ele tem que pagar uma certificação. Reciclagem? Não, não paga. A discussão hoje com o governo é essa. Nós queremos que no momento da liberação da DI seja cobrada uma taxa que fique armazenada. Se ele não cumprir a meta, esse dinheiro dele vem para alguma associação para fazer a destinação. Você é obrigado a pagar a destinação para a liberação da mercadoria, a chamada reciclagem? Nunca? Isso foi na lei 58, que você tinha que comprovar anteriormente a destinação para depois liberar. A 416, a partir de outubro de 2009, não. Você importa livremente e depois de um ano você tem que prestar conta. Mas até então, no seu entender, havia uma por parte dos importadores. Isso, até setembro de 2009 eles tinham que cumprir, porque senão eles não liberavam a DI dele para trazer os pneus. Exato. E essa questão fiscal aí? A questão fiscal, do meu ponto de vista, não sei, porque eu posso ajudar assim, é São Paulo, beleza? Não, é Santa Catarina. Tá, mas aí vale então a dica. Eu lembro inclusive que aqui o Dr. Márcio Costa, que na época a gente, na Pneus, nós discutimos e desenvolvemos para o Estado de São Paulo que para a circulação dos pneus usados estaria sendo dispensado toda a questão do ponto de vista de fiscalização e CMS, e criou-se a ficha, que é uma nota fiscal, só que ela não é uma nota fiscal. Vale como condição fiscal para você transitar isso daí, inclusive se ela entrar sem origem, você declara que não tem origem. Só que você pode movimentar com um documento fiscal. Então vale aí o exemplo de São Paulo, que é a portaria CAT 76. Aí você pode levar como sugestão, né? Eu não sei se Santa Catarina tem, efetivamente. Você tem uma carcaça iniciativa, tem um código específico. Então tem que ser através do documento fiscal. A dúvida dele é aquele usuário tem que ser vivo. Mas para licenças de operação ambiental, há uma necessidade de levar fazer um código específico para isso. Mas fica como sugestão, pesquisa, não sei se o caso é em real, mas eu sei porque nós tivemos essa dificuldade para poder criar a condição fiscal. Agora, por licença ambiental, como... É exatamente nesse gancho que o senhor me permite. Eu acho que assim, isso é tão importante, estamos tratando da questão fiscal, que eu acho que talvez a própria reciclagem pudesse se aprofundar nessa discussão e sugerir um tratamento fiscal para isso. Eu acho que isso é um temor que qualquer reclamador, qualquer ponto de coleta tem a ver. Será que eu vou dar saída em algo que eu não entrei na empresa? Eu vou verificar e depois eu posso deixar, acho que um pouco para o Roberto. César, posso usar? Fala, Mauri, só para falar, o Mauri é um parceiro nosso que faz escrituração, granulado, faz tudo. Na realidade, quando você recebe um pneu sem origem, você pode efetuar uma nota de entrada na sua transformadora, que o pneu foi deixado para você. Você faz uma nota fiscal de entrada do pneu, em cima dessa nota de entrada você pode emitir uma nota de envio. Mas assim, para facilitar a configuração dos nós aqui, isso não poderia ser de alguma maneira eu passo para o Roberto, posso passar para o Roberto e aí ele distribui para vocês. Porque na realidade nós recicladores temos muito mais esse problema, onde a gente tem um ponto de coleta, chega qualquer pessoa para deixar um pneu. Você é um cliente, tem origem, chega qualquer um para deixar. Eu sou obrigado a fazer uma nota fiscal de entrada disso para que consiga fazer com que a cadeia tenha rastreabilidade. A questão é que o meu cliente, se eu pedir a ele uma nota fiscal, ele vai dizer: você está louco, cara, eu não vou comprar um pneu. Você vai dar entrada, você que gera o pneu dele, ele não tem nada.
se existe, né, essa solução, vamos dizer assim, a minha sugestão até é que essa informação fosse, vamos dizer, oficializada, talvez até via Reciclani, e a BR, através do site e da própria PNews, pode dar devida divulgação. Eu tenho certeza que essa deve ser uma dúvida recorrente aí no mercado, né? Eu completar no lugar de São Paulo, eu quero saber, para mim jogar isso, para mim destinar a carcaça do serviço, o que custa para mim hoje? Mas tem alguns centros que tem custo, cobra 2 quilos por pneu que eu levo. Não. Se você deixar no ponto de coleta, não tem custo nenhum. Não sei onde você está deixando, onde você está deixando. Eu entrego direto numa das empresas que cobram o valor. Se é um ponto de coleta, você pode deixar no Tem quantidade, eu posso deixar ou não? Não, eu acho que precisa programar com o local, porque às vezes o local não é tão grande, você chegando no caminhão, de pneu lá de caminhão, e complica tudo. Seria levar direto, E pode entrega entrega direto. Sem dificuldade nenhuma. Só que eu acho assim, é importante, porque como a Mauri, ele tem uma quantidade enorme de caminhão chegando das prefeituras, você ligando para a Paola, na Reciclani, ela vai te programar um dia para você levar lá. Porque para não chegar lá na portaria e ficar esperando. Tá bom? E eles vão me dar o certificado de preço das contas. Você vai estar transferindo com a nota fiscal, é isso? Você vai mandar para a Paola esse recibo da nota fiscal e ela vai te fazer a declaração. Tá bom? Então, a Paola, você da Reciclani. Pelo site você não tem o endereço, você tem o telefone. Por caso de que a Grande Maria é prefeitura e tem horários de funcionamento. Existe uma reciclagem, por exemplo, vou dar até o nome. Existe uma em Guarulhos, a UTEP, ela cobra para ir até a empresa, retirar todas as carcaças. Pensa bem, você está contratando o serviço de retirada. Se for entregado é errado. Se for cobrar para retirar, é um trabalho que você está. Tem um frete, vamos dizer assim. Isso, você está pedindo um frete para ele está te cobrando. Porque, assim, agora, o fato de levar lá não deve ser cobrado. Eu mesmo, particularmente falando, tenho muitos problemas com os clientes, porque eles acham que a gente, como ensinador, tem por obrigação ficar com as carcaças para descartar, fazer o descarte. Às vezes, são carcaças estouradas e nem toda pessoa que recicla vai e coleta toda essa quantidade de pneu. Às vezes eles separam, está estourado, está rachado, não se leva. Só por orientação, o marido está aqui, ele sabe muito bem. Todo cara que tira tem que tirar no mínimo 10% de carcaças estouradas. Porque é resíduo, pode borracha, laminação, eu não retiro. Porque não é pneus. Isso é a orientação que ele está aqui e ele sabe muito bem disso. Agora, se é um pneu que na utilização ele veio a falhar, soltou a banda de rodagem da carcaça, isso é um pneu para nós em serviço e eles têm a orientação de retirar. Isso mesmo, aí o cliente, ele nos impõe isso. Não, nós não temos certificado. A relação sua com o cliente é uma relação comercial. O produto é dele. Certo? O produto é dele. Se você falar assim, eu não quero, ele teria que levar da sua, pode. Que a posse é dele. A responsabilidade não é sua. Você no momento que assume, você toma posse desse pneu.
ele te transferiu e você assumiu. É o que acontece nos pontos de coleta. Então, quando alguém deixa o pneu no ponto de coleta, ele deixa a propriedade. Ele já não é mais dono. Nesse interim, a prefeitura é a proprietária. No momento que a Reciclanic tira de lá, passa a ser da Reciclanic o pneu e nem mais da prefeitura. Então, se você fizer um paralelo com a sua atividade, você não tem responsabilidade de uso disponível. A responsabilidade é do proprietário. Agora, comercialmente, se te interessa que você vai ter um cliente fidelizado, é outro problema. Se eu quiser indicar a Reciclanic para esse cliente, falando do Ecoponto, ele mesmo pode levar. O site explora, né? Esse ponto é mais próximo que você vai falar. Eu vou dar um exemplo. Eu também tenho uma empresa reformadora e, em alguns casos, eu apresentei a lei de resíduos sólidos dizendo que o reformador, minha empresa, não é responsável pela distância correta. Mas, se houvesse pagamento para isso, eu daria a distância correta. A minha cidade tem um ecoponto, então eu cobro R$ 2,50 por cliente e levo o ecoponto num contrato de reforma. Então ele tem que reformar comigo e eu cobro o serviço pela distância correta. Depois, se não me engano, a cada 30 dias ou cada 45 dias, esse ecoponto me dá uma declaração que eu estimei pelos períodos, aonde eu repasso então, para as empresas. Mas aí eu fiz um negócio para recolher os períodos dele. Para contribuir no debate, nós temos um problema dos resíduos, o ecoponto não aceitar, né, na nossa cidade. E isso tem gerado um acúmulo que a gente não joga fora, mas agora nós estamos tendo lugar para colocar os 10%, a gente sabe que é, mas quem vai também buscar não está levando os 10%, ou que o ecoponto parou de aceitar. Então já tem onde a gente guardava os pneus para serem, que é um container, para serem levados para o ecoponto, já está cheio de pneus estourados. E o ecoponto não aceita. Assim como alguns pneus ele tem que ficar brigando para dizer que não, a indústria nacional tem que aceitar como terraplanagem e pneu agrícola. Que não é muito problema, mas o problema do pneu de terraplanagem agrícola, nós só recolhemos das marcas que nós representamos. Nós não recolhemos os pneus importados. Se é um custo excessivo, e se ele não for nosso, nós não recolhemos. No caso do pneu estourado, se for caracterizado estourado, eu vou lá e retiro. Se for o resto da sua operação, eu não retiro mais uma vez. Correto. Isso vai ficar lá. Correto. A questão é, você vai lá onde? Você só é ecoponto e ele não aceita. Não, se eu falar onde está, eu vou lá, retiro. Que cidade nós estamos falando? Juiz de Fora. Nós retiramos de lá sem dúvida nenhuma, se for o pneu estourado. Eu não sei se é o caso, César, de dizermos que a Reciclanic comporta essas consultas, né, porque a gente percebe que as dúvidas, mais do que técnicas, elas são coisas bem do cotidiano, bem do dia a dia, né, e que a pessoa se vê diante do problema e, bom, para que lado eu corro agora? É só uma orientação. Então, além do site da Reciclanic, nós temos lá um site para responder essas perguntas. Nós temos a Gleima aqui, que é da área nossa de comunicação, que recebe constantemente essas perguntas e nos encaminha. É lógico que ela faz o primeiro filtro daquilo que é realmente técnico e passa e eu respondo. Então tem dois canais. Tem um canal que é o da comunicação, com a Gleima, ou tem depois aquele direto da Reciclanic. Então, minimamente, já temos. Não quero pôr um 0800 lá, mas é uma oportunidade aí de esclarecer essas dúvidas. Né? Mais alguém? Uma dúvida? Meu nome é Ângelo. Eu tinha três questões a colocar. Uma para o César, em relação à questão da possibilidade de utilização de pneus na questão de energia termoelétrica, para especificamente. Em relação à questão, eles
inicial que foi falado, o estudo do carro apresentado, eu queria comentar sobre a questão do controle do banco de dados em relação a essa questão de rastreabilidade, como é que isso se efetivava exatamente. E uma outra questão ao Roberto em relação à questão do se eu uso pneu enfim, reformado, né? Se efetivamente, dada a qualidade das nossas cidades, se existe um risco realmente disso, ou se é uma questão de desenvolver, vamos dizer assim, o hábito maior, né, do consumo do pneu reformado, vamos dizer assim, pela classe com poder aquisitivo maior. Responder então em relação à energia elétrica, existem iniciativas, a Europa não tanto, a Europa é um pouco restritiva a parte de geração através de caldeiras, em função do temperamento, emissões e tudo mais, mas Estados Unidos e Japão tem muito, só que são instalações muito caras. Fizemos um estudo recente, para você gerar energia, você tem que ter além de uma caldeira, né, que é uma caldeira específica, que é aquela que eu mostrei para vocês, que tem que ser eletrificada circulante, não pode ser uma caldeira convencional, em função das emissões. E aí depois você tem todo o sistema que é a turbina e tudo mais. Então é um processo muito caro e ainda não é tão viável fazer. Na reforma da história do pneu do automóvel. O pneu do automóvel, como o Osman colocou anteriormente, ele tem algumas variáveis que partem do usuário. Geralmente o carro ele vem no seu manual, às vezes na lateral da porta, dizendo a pressão que tem que ser usada. Geralmente nos carros, aros 15, 16, 17, 30, 32, 35 até 40 milhas. E o carro, nem todas as cidades são asfaltadas, e quando são, nem todos os asfaltos são perfeitos. Para não ficar pulando com o carro, o usuário abaixa a pressão. E esse é um fator que danifica a carcaça para ser recatada. Então, assim, primeiro é o usuário ter o hábito de a cada 15, 20 dias calibrar o pneu e colocar a pressão correta do pneu. Segundo, é um hábito de se andar nas estradas, mesmo as estradas esburacradas e tal, ter cuidado, né, de baixar a velocidade e tudo mais. Pensando aqui em São Paulo, eu venho aqui pelo menos 3, 4 dias por mês aqui, mas até você não tem essa habilidade para dirigir em São Paulo. Porque o pessoal sobe no meio-fio, passa pela calçada, desvia. Então, cada choque que o pneu leva é como se nós batêssemos em qualquer coisa, fica uma água. Às vezes fica roxo, às vezes fica preto, fica dolorido pelo tempo. O pneu, ele acontece isso. E na frequência, às vezes ele faz 40, 50 km, ele levando essas avarias. Então, se torna uma carcaça, às vezes, impossibilitada de ser reformada. Claro que uma conscientização da população, não só que tem um poder aquisitivo melhor, como que não tem, pelo meio ambiente, vai se reformar os pneus, vai gerar uma qualidade melhor de carcaça, para se ter um número maior, um número crescente de reforma de pneu. Se vocês pensarem, nem sempre quando se troca um pneu, se deixa o pneu no local da compra do pneu novo. Vai levar para casa, vou deixar na garagem, vou deixar no sítio, vou fazer um vasinho, coloco no lapel do nome. O brasileiro, eu sempre digo que ele tem problema com pronome, nome meu. Ele não quer se desfazer. É um ser que não serve mais para ele, mas ele vai ficar com ele. Entende? Então, são esses fatores que levam a barrar um pouco o
promove. É uma conscientização, nós estamos trabalhando na associação, através do Facebook, do site, para que a população fique consciente de que se reformar pneu, se economiza petróleo. Se reformar pneu, não se emite CO2. Também não é a questão aqui dizer que precisa comprar pneu novo, porque para ter reforma precisa de pneu novo. Mas aproveitar melhor as carcaças que poderiam ser reformadas. Mais alguma questão? Só responder. Por favor. Você pode, se eu entendi, Angela, a questão que você coloca é em relação à gestão sistematizada que o estudo de caso mostrou em relação ao controle da origem e da triagem e destinação desses pneus, quando durante aquele processo que eu estava exemplificando aqui, inclusive com os gráficos ali, Os atores citados ali, eles interagem. acompanham essa questão. A ideia daquele estudo de caso, primeiro, era provar aquilo que o estudo do PT fez na ocasião. Que realmente existiam carcaças ali, e aí a gente está falando, obviamente, do maior percentual que foi demonstrado, de tudo que era recolhido dos pontos de venda, mais de 90% era de automóvel, e em cima desse 90% que o percentual de carcaças em condições, dentro inclusive das exigências do médio, elas estariam em condições, ou seja, seriam reformadas. Segundo, que a gente entendeu que para o futuro, na ocasião a gente já estudava bastante a questão da política nacional antes até dela estar vigente, se não houvesse rastreabilidade dessa cadeia do ponto de vista, olha que você está gerando, que está deixando, como o Roberto falou, tem muita gente que não deixa. Mas aí não deixa, e o que acontece com esse pneu? Se eu não tiver um mínimo de rastreabilidade, eu não vou saber. Então aquele sistema, aquele estudo, ele permitia que a gente soubesse, inclusive, quem tinha levado o pneu para casa, quem não tinha deixado na loja. Ou seja, amanhã ou depois, como a política nacional, ela responsabiliza dentro da cadeia, através do compartilhamento dessa responsabilidade também do consumidor, então aquele consumidor em tese ele teria a responsabilidade de assumir aquilo. Tanto que a gente fez, estou falando de 120 mil carcaças, não foram 12. Ele sabia cada uma delas quem tinha, com base em quem tinha sido feita a relação comercial e quem que tinha comprado. Então eu posso dizer que dá para fazer. Então amanhã, eu estava falando com o Roberto aqui, nós estamos na era, as empresas aí, dos SPEDs, né? Veio o SPED fiscal, agora vem o SPED social, e daqui a pouco a gente não vai precisar mais entrar para fazer imposto de renda, porque já vai estar tudo pronto. Ué? Então, a ideia, quanto sistema, quanto programa de computador e modelado para essa finalidade de controle do resíduo pós-consumo, que foi muito eficaz, eu posso assegurar que funciona. Não sei se é. Temos mais alguma questão? Bem, então eu gostaria de encerrar aqui os nossos trabalhos, agradecendo, obviamente, os nossos três palestrantes, César, Roberto, Marco. Muito obrigado pela presença, pelo tempo e principalmente não só o tempo de estar aqui, mas o tempo que vocês empreenderam para poder trazer todas essas informações. Agradecer aí a nossa plateia pela presença maciça, pela participação. Nós esperamos que essa apresentação, esse tempo aqui que nós tivemos também tenha sido bastante útil e elucidativo. E nos vemos em 2016.